Então, mencionando a nossa aula de hoje, a gente vai estudar os quinidários. Para isso, é óbvio, vou duplicar a minha tela. Este material que será duplicado, ele já está, obviamente, lá no grupo da sala de vocês, para que vocês possam, obviamente, salvar e, com certeza, aí, estudar esse cara, né? Então, tá aqui o reino animalia, que é o que a gente vai começar a estudar, já começamos a estudar, na verdade, né? E a gente tem o filo quinidária, ou também chamados de selenterados, por uma característica que a gente denomina aí de selêntero, obviamente de cavidade, tá? Bom, professor, quem é esses caras? Bom, sempre que a gente começa a estudar um filo novo, eu gosto sempre de ressaltar quem está sendo estudado, né? Então, a gente vai estudar as hidras, né? Obviamente, que ficam aí em água doce. Nós vamos estudar as medusas, que, na verdade, são aí as águas-vivas, né? Normalmente oceânicas. Vamos falar um pouquinho dos corais e da anêmona do mar. Então, na verdade, hoje, a gente vai estudar os dois organismos que mais aparecem desse filo, que nada mais é do que a água-viva e nada mais é do que a anêmona. Repara que antes da água-viva, em parênteses, está escrito medusa. A medusa nada mais é um quinidário que tem uma forma natante. O que é natante? Que ele não é séssil, não é parado. Ele, obviamente, consegue se locomover utilizando principalmente aí correntes marítimas, né? Então, ele consegue ir justamente aí pelas correntes marítimas se locomover, né? Então, é uma característica desse cara. Diferente, por exemplo, da anêmona do mar, né? Quem nunca assistiu Procurando Nemo, né? A anêmona do mar era, por exemplo, a Casa do Nemo, né? E, obviamente, esse cara, ele é chamado de pólipo. Por que pólipo? Porque, obviamente, ele fica séssil, ele fica parado, ele fica grudado num substrato ou em alguma outra estrutura. Por exemplo, uma embarcação que tenha afundado e assim sucessivamente, tá? Então, aqui nós vamos ver, obviamente, um desenho desses caras. Nós temos duas imagens aqui representando muito bem o que eu mencionei. Aqui está uma água-viva, né, denominada de medusa, que é a forma desse quinidário aí, obviamente natante, né, de vida livre, e eu tenho aqui o meu pólipo, olha lá o pólipo escrito aqui, tá? Que na verdade é o quinidário, mas da forma séssil, da forma parada, tá? Bom, esse cara aqui, ele vai apresentar algumas características básicas, e a primeira coisa que a gente tem é o desenvolvimento de dois tecidos. Professor, mas o exercício que você passou ontem, inclusive, uma das questões era quais eram as células especiais dos poríferos. Sim, e aí você colocou lá o porócito, o amebócito, o quinidócito, a espícula, dentre outras, né, denominações aí. Então, aquele cara, ele tinha apenas células especiais. A partir do momento que a gente evolui aí nessa escala evolutiva, a gente vai ter aqui os quinidários. Que os quinidários, na verdade, têm uma estrutura um pouco mais evoluída, né? Obviamente, mencionado aí em razão de um caráter evolutivo, né? Então, de uma diferenciação de células. Tanto na parte natante, medusa, quanto na parte fixa, o pólipo, este cara, obviamente, ele vai apresentar dois tecidos, que aqui estão. Um tecido aqui fora, que eu vou chamar de ectoderme ou epiderme, fora, um tecido mais externo. No caso, a medusa, a água-viva, também vai apresentar essa estrutura, também vai apresentar esse tecido, chamado de ectoderme, tá? Aqui está escrito ectodermo ou ectoderme, tanto faz, né? E lá dentro
obviamente, dentro dessa cavidade, essas células aqui mais escuras, um marrom mais escuro, é o tecido interno, que eu vou chamar para nós de endoderme, ou seja, um tecido que está internamente. Então, esse cara, a partir de agora, ele vai apresentar 2 folhetos embrionários. Ele vai apresentar 2 tipos de tecido. Um fora, chamado, obviamente, de ectoderme, né, que serve como uma epiderme, serve aí como uma proteção para esse organismo. E dentro, eu vou ter um outro tecido chamado, então, de endoderme. E esse tecido, denominado endoderme, ele tem uma característica exclusiva neste organismo, que é a produção de enzima digestória, onde, a partir deste cara, a digestão não é mais intracelular. Lembra quando nós vimos no porífero o alimento, no caso aí uma alga, o fitoplâncton, ele entrava pelo porócito desse porífero e ele caía dentro de uma célula que parecia uma bombinha, uma cápsula, denominada de coanócito. Então, o alimento caía lá dentro, denominado, então, uma digestão que a gente questiona e menciona de uma digestão intracelular. Nesse caso, nesse organismo, é o primeiro organismo, vamos dizer assim, na escala evolutiva, que vai ter uma alimentação diferenciada. O que ele vai ter? Ele vai ter, então, uma digestão extracelular. Então, essa parede mais interna produz uma enzima digestória que vai ser lançada, que vai ser jogada dentro, obviamente, dessa cavidade aqui em amarelo, que aqui também se encontra, denominada coloração amarelo, chamada de cavidade gastrovascular. Gastro vem de digestão, né? Às vezes você não está bem do sistema digestório, né? Às vezes o seu sistema digestório não trabalhando direito, você não vai procurar um neurologista, você vai procurar um gastroenterologista, né? Então, essa cavidade, esse buraco aqui dentro, também pode ser chamado de selentero. Por isso, a outra denominação deste cara, quinidário ou, obviamente, selenterado, tá? Onde, presta atenção em mim, aqui nesse desenho, eu tenho tenho aqui uma abertura. E essa abertura, ele denominou como boca. Da mesma forma, aqui na anêmona, ele denominou essa abertura de boca. E eu já vou destacar a seguinte situação. Essa estrutura, ela não pode ser caracterizada como boca. Por quê? Porque, primeiro, esse organismo, ele não tem sistema digestório completo. Então, já é a primeira coisa que a gente vai ter que analisar em cada escala, em cada organismo que a gente for estudar. Obviamente, este quinidário, ele só tem uma entrada, que é a mesma saída. Então, da mesma forma que o alimento vai entrar por essa abertura, ele vai cair aqui nessa cavidade, nesse selêntero, ou na cavidade gastrovascular, recebe o mesmo nome, e esse, por exemplo, um peixe, vai ficar caído aqui embaixo e vai sofrer a ação dessas enzimas digestórias. Então, a parede da gastroderme, né? A parede da endoderme, ela vai liberar enzima digestória que vai ocorrer, então, a digestão desse alimento. E isso, obviamente, após essa digestão feita, é claro que ela vai eliminar as excretas. E essas excretas, o que sobrou, né, aquilo que não dá mais para ser aproveitado, ela vai sair também por essa estrutura. Então, ela não pode ser chamada de boca. Ah, professor, mas ela serve para entrar. Legal, mas nesse caso, nesse organismo, ele também serve para sair. Agora, você questiona para mim,
Professor, mas a boca também sai. Então, sai, mas sai de forma irregular. Não entendi. Para que serve a boca? Para entrar alimentação, para entrar os gases, obviamente o gás oxigênio, tudo bem que ele entra pelas fossas nasais, mas também pode entrar pela boca, né? E aí, é claro, que essa estrutura, né, ela é feita para entrada de alimento, para entrada de líquido, para entrada de gases. Ah, mas ela não sai. Não, de forma normal ela não deve sair. Ah, professor, mas enquanto eu vomito? Quando ocorre o vômito? Então, o vômito não é algo natural, é algo provocado. Segundo o seu estômago, você se alimentou de algo que não está legal e é claro que o trajeto mais próximo, meus amados, é a boca. Então, da mesma forma que esse alimento entrou, ele vai sair pelo mesmo orifício, né? Então, é óbvio. Por isso que eu não posso chamar esse cara aqui em cima de boca, em hipótese nenhuma. Isso aqui chama-se entrada, tá? Ou abertura. Muito bem. Uma abertura serve para entrar e sair as excretas, tá? Aqui em cima, numa parte mais grossa, eu tenho o que a gente chama de tentáculos. No caso, a água-viva, a medusa, esses tentáculos são para baixo, né? Então, são esses filamentos aqui, denominados de tentáculos. E no caso da anêmona, esses tentáculos eles são para cima, em uma quantidade menor e uma estrutura mais grossa, mais, vamos dizer assim, mais consistente, né? Qual é a finalidade desse cara? Primeiro, é a defesa desse organismo, né? Por quê? Porque neste organismo, a gente vai ter ao seu redor toda a sua extensão, toda, desde a parte superior até propriamente dito os tentáculos, eles vão apresentar microestruturas denominados aqui de quinidócito ou quinidoblasto. Então, essa estrutura verde, na verdade, ele está repleto aqui ao redor desses dois organismos. Ela está em grande quantidade ao seu redor, né? E aí, é claro que essa célula vai funcionar aí, claro, como defesa, né? Então, o que acontece? Presta atenção em mim. Aqui o quinidócito, ele está recolhido, e aqui o quinidócito está liberado. Ele tem aqui uma estrutura, tá? Chamada quinidocisto, ou cílio, né? Ou entre parênteses, né? Entre aspas, perdão, chamado de gatilho. Se você coloca a mão nesse cara, ele libera, obviamente, este filamento. E esse filamento, presta atenção em mim, ele tem uma estrutura dentro dele que nada mais é do que uma estrutura com pH, obviamente, básico. O que, quando jogado, obviamente, na pele, ele vai causar uma irritação. Daí, aquela denominação das pessoas que não têm aí o conhecimento, e elas mencionam que a água-viva, ela queima. Água-viva não queima. Por mais, galera, que a água esteja quentinha, ela não vai queimar, certo? Não vai queimar a pessoa. Para queimar, eu preciso de calor. E aí, sim, ocorre uma queimadura. Por mais que a água do mar esteja quentinha, ela não vai queimar ninguém. Então, já a primeira coisa, água-viva, ela não queima, ela irrita a pele. Ela libera um líquido urticante que causa, obviamente, ardência. Daí a associação com a queimadura. Mas já aviso de antemão que não é queimadura. Nesse filamento urticante, eu tenho um líquido com pH básico. Bom, pH, você já deve ter estudado, já deve ter visto aí em algum momento da sua vida, que esse pH, obviamente, ele vai ter algumas variâncias. De 0 até 6,9, ele é considerado, então, um pH ácido. Só para que você tenha uma ideia, o estômago, nosso estômago, ele varia entre 2 a 3 o pH. Então, é muito ácido. O pH 7, ele é chamado de
neutro. O que significa isso? Ele não é ácido e ele também não é básico. Ele está na metade, ele está no meio. Muito bem. E de 7,1 até 14 é um pH que a gente chama de básico ou também chamado de alcalino. Fechou? Então, esses são os pHs. No caso desse filamento, esse líquido urticante, ele tem pH variando de 12 a 13. Então, ele é um pH muito básico ou muito alcalino, tanto faz. E a partir do momento que esse cara é lançado, que esse cara é jogado, obviamente, na tua pele, ele vai irritar a pele, dando, então, a falsa impressão, obviamente, de queimar. Mas ele não está queimando, porque para queimar precisa de temperatura. E aí você questiona a seguinte situação. Ah, professor, nas férias passadas aí eu estava lá no mar, né? E aí uma mulher, primeiramente, né? Foi queimada por uma água-viva. Então, primeira coisa, a água-viva não queimou ninguém. A água-viva nunca vai queimar ninguém. Na verdade, a água-viva liberou um líquido e esse líquido, obviamente, é um líquido urticante, o que causou, então, uma irritação na pele dessa pessoa. Muito bem. E aí, professor, eu escutei lá as pessoas falando que a partir do momento que acontece isso, eu tenho que jogar urinas na pessoa. É verdade? É verdade, mas não é só a urina. Vamos entender o que acontece? Quando a gente falou de pH, a gente viu que o pH desse quinidócito, ele varia de 12 a 13. É um pH bem alcalino. A nossa urina, ela é ácida, variando aí de 3, obviamente, a 4 de acidez. Quando você joga de 3 a 4 num 12, 13, quando você joga um ácido em uma estrutura básica ou alcalina, ele vai tender ao neutro. E ao neutro, você tem uma sensação de refrescância, ou seja, o parar de arder. Então, isso pode ser com a urina? Pode. Mas por que pode ser com a urina? Porque a urina, ela é ácida. Ah, pessoal, mas que nojo, o cara vai jogar urina no meu ombro, urina no meu corpo? Em certos casos, sim, né? Mas, agora, mencionando a seguinte situação, a gente não precisa colocar somente a urina. Não é só a urina que dá essa sensação de alívio. Vai ser também, tá? Qualquer substância ácida. Professor, pode ser um vinagre? Deve. Por isso que muitas vezes, nessas praias aí, meio distantes aí, por aí afora, você tem lá um cidadão, um salva-vidas, e esse salva-vidas, obviamente, ele está com um frasquinho sempre próximo dele. Esse frasquinho não é urina, né? Esse frasquinho, na verdade, é vinagre, que na verdade é um ácido, o ácido acético, né? Então, a partir do momento que a pessoa foi vítima de uma irritação, não é queimadura, de uma irritação de uma água viva, o ideal é jogar nessa região o quê? Alguma coisa ácida. Pode ser urina? Pode. Pode ser vinagre? Pode. Pode ser um suco de laranja, que também é ácido? Pode. Pode ser um suco de acerola? Pode. Pode ser um suco de limão? Pode. Pode ser até um suco de laranja. Só que se for um suco de limão, tem que tomar cuidado. Porque depois que você jogou na pele, se você sair ao sol, aí sim ele vai manchar a sua pele, né? Ocorre lá uma reação química com a melanina da pele e a pele vai ficar escurecida, né? E essa mancha vai demorar bastante tempo, né? De 6 meses a 8 meses para sair da sua pele. Então, se você jogar o vinagre, não tem problema. Mas tome cuidado, jogar o limão, perdão. Se você jogar o limão, não tem problema. Ele vai diminuir aí, obviamente, a acidez, né? E vai, claro, vai te dar aí uma sensação de refrescância, obviamente, por ser uma estrutura ácida, né?
Então, uma vez jogado aí nessa substância, é isso que vai acontecer, tá? Então, aprenda, aprenda. Eu vejo muitas pessoas falando coisas erradas, né? Então, o quinidário, na verdade, ele tem essa célula chamada quinidócito, e esse quinidócito é um mecanismo de proteção, certo? Então, ele está protegendo, obviamente, o seu corpo, né? A sua estrutura, né? Bom, mencionando que esse organismo, na verdade, esses organismos, eles iniciam aí o processo que a gente menciona de desenvolvimento de sistemas, tá? Onde nesse cara a gente pode ver nítido dois sistemas sendo aí produzidos e, obviamente, sendo mencionados. O primeiro deles é o sistema digestório, obviamente já havia mencionado, por uma cavidade aqui dentro, denominado cavidade gastrovascular, aonde vai ocorrer a digestão. Isso tanto na anêmona quanto na água-viva. Olha lá, eu também tenho essa estrutura, né? Vimos que aqui ele tem dois tecidos. A ectoderme, que é um tecido fora de proteção, como se fosse uma falsa epiderme, e do lado interno eu tenho a endoderme, onde ali eu teria as enzimas digestórias. Uma vez o alimento caindo nessa abertura e chegando a essa cavidade gastrovascular, ele vai se depositar aqui embaixo, onde as paredes desse tecido interno, chamado de endoderme, eles vão liberar aí enzimas digestórias e essa enzima digestória vai proporcionar, obviamente, a digestão, presta atenção, extracelular. Digestão extracelular obviamente, deste organismo. Beleza? Tranquilo? E agora, professor, apareceu aqui uma outra palavra, mesogleia. É um tecido no meio? Não. Essa mesogleia nada mais é, obviamente, do que, inclusive ele está mostrando aqui para um local errado, tá? A mesogleia, ela está aqui, ó, nessa região, entre os dois tecidos, e não aqui no meio. Esse tecido aqui, essa estrutura aqui no meio, essa cavidade, é a cavidade gastrovascular. Então, esse desenho está mostrando para o lado errado, tá? Passou um pouco aí de onde ele tinha que mostrar. Aqui nessa água-viva, está mais fácil para a gente ver. Esse tecido de fora, obviamente, é a ectoderme, tecido de fora, uma falsa epiderme. Esse tecido marronzinho, né, parece aí uns quadradinhos, vai ser a endoderme, onde tem a liberação da enzima digestória. E repara que você tem uma estrutura de ligação, como se fosse uma cola, para que esses dois tecidos eles não se separem, né? Eles fiquem bastante unidos, chamado de mesogleia. Este organismo é o único organismo do reino animalia que apresenta apenas dois tecidos. Eu tenho três situações com relação a esse tecido. Tem quem não tem, que é o porífero, que só tem células especiais. Esse cara só tem dois tecidos, então, como ele só tem dois tecidos, ele é chamado, na linguagem biológica, de diblástico. O que é diblástico? É a presença apenas de dois tecidos, tá? O externo, chamado de ectoderme, proteção, e o interno, chamado de endoderme, o que vai proporcionar aí para esse organismo a digestão, presta atenção, extracelular, fora da célula. Então, a enzima digestória, ela é eliminada. Perfeito? E a digestão acontece nessa cavidade aqui em amarelo, chamada de cavidade gastrovascular. Como essa cavidade também em amarelo, também é denominada aí de cavidade gastrovascular. Então, você repara que eu tenho, mesmo que primitivo, né, o início de um sistema digestório, de células que vão compor enzimas digestórias e serão lançadas nessa cavidade para que ocorra, então, obviamente, aí a digestão, tá? E outra coisa, eu tenho, então, aqui os tentáculos que vão apresentar em cada tentáculo uma estrutura chamada quinidócito ou quinidoblasto, tanto faz, tá? Ele vai apresentar aqui um cílio, ou, entre aspas, um falso gatilho, né? Chamado de quinidocílio, né? Uma vez encostada nessa estrutura,
ele vai liberar um filamento que está aqui dentro, guardado. E esse filamento, uma vez lançado, uma vez liberado, ele vai ficar com essa constituição, né? Filamento aí alongado, que vai ter consigo um líquido urticante. Uma vez encostada no braço, na mão, na perna de alguém, ele vai compor, então, aí uma estrutura urticante, o que vai irritar, obviamente, a pele dessa pessoa. Então, a pessoa vai ficar com a pele simplesmente irritada, tá? E aí se joga alguma coisa ácido para neutralizar este processo. Essa estrutura, esse quinidócito ou quinidoblasto, ele está em toda a extensão externa, é óbvio, tem que ser externa, né? Desse organismo, tá? Tanto da água-viva quanto da anêmona. E a maior quantidade dessas estruturas estão relacionadas nos tentáculos. Nesse caso, na medusa, na água-viva, esses tentáculos estão para a região inferior, para baixo. Na anêmona, esses tentáculos estão para cima, né? Então, mencionado aí essa característica. Beleza? Tranquilo? E aí, obviamente, uma vez encostando nesse quinidocisto, nesse falso cílio ou falso gatilho, vai liberar esse filamento. O que a gente menciona, então, o desenvolvimento no início, bem início, né, de um sistema nervoso difuso. Difuso é que ele não é concentrado, ele não é organizado, como, obviamente, é o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele é centralizado no nosso crânio, né, dentro aí do nosso crânio, no nosso encéfalo, e ali, obviamente, é o nosso sistema nervoso. Esse cara não tem uma região para isso. Então, esse sistema nervoso dele é um sistema nervoso difuso. E se eu pegar esse cara e eu encostar nele, por exemplo, nessa região aqui do lado esquerdo, com, sei lá, um graveto, uma estrutura que não seja o meu dedo, obviamente, para que essa estrutura urticante não caia no meu dedo e não cause uma irritação, novamente, provavelmente ele vai desviar. O que a gente entende aí, o início desse sistema nervoso bem rudimentar. Tudo bem, galera? Então, na próxima aula, amanhã, eu vou terminar de explicar algumas características desse cara, principalmente essa reprodução. Repara que você tem reprodução sexuada, você tem reprodução assexuada. Esse cara tem o que a gente chama de alternância de gerações, né? Calma que a gente vai chegar lá. E aí a gente vê as características dele. Deixamos isso para a data de amanhã. Por hoje, a gente fica por aqui. Um excelente, abençoado dia para todos vocês, o que amanhã a gente finaliza aí os nossos quinidários, tá bom? Fiquem com Deus, meus amados, a paz do Senhor Jesus, até amanhã. Beijão.